gente talentosa, gente muito boa, uma cultura muito forte de ownership, de dono, né? E um sonho grande que todos compartilham. Compartilhar os valores entre 3 sócios já é raro, mas é mais fácil, né? Agora, o Marcel disse hoje que na Ambev são 30 mil pessoas aqui no Brasil, 120 mil pessoas no mundo. Como é que faz para garantir que 30 mil pessoas ou 120 mil pessoas compartilhem os mesmos valores e compartilhem do mesmo sonho grande? E, obviamente, que vocês foram crescendo não só por crescimento orgânico, mas também com fusões, aquisições. Leva tempo para fazer isso, né? Quanto tempo leva para construir uma cultura como essa, fazer com que todo mundo ande na mesma direção? Muitas as pessoas que estão na Ambev hoje em dia e na ABI, uma grande maioria dos executivos são oriundos do nosso programa de trainee, né? O programa de trainee tem, hoje em dia, no Brasil, 80 mil candidatos e para 35 vagas, ou assim. Esse programa é mundial hoje em dia. Então, neste programa de trainee, os valores básicos são imbuídos dentro das pessoas, né? Eles conhecem esses valores, acreditam ou não acreditam, mas a maioria acredita. E esses valores são transmitidos para os próximos trainees e assim vai indo, que esses valores mudaram muito nos últimos, mudaram pouco nos últimos 40 anos. Eles têm que mudar um pouquinho e têm que ser melhorados, né? Mas mudaram um pouco. Então, eu fico surpreso, eu vou na China e falo lá com os trainees que eu nunca vi, e os trainees falam daqueles valores como eles fossem nossos, os valores deles, né? Pois são os mesmos valores que nós tínhamos há 30, 40 anos. E assim, isso, por exemplo, na Walmart, que nós aprendemos muito com a Walmart, também eles tinham princípios básicos, e no caso deles, os princípios nem eram escritos, porque o Sam Walton visitava tanta loja e repetia tanto aqueles princípios básicos do Walmart, de atender o cliente bem, de ter sempre o melhor preço, aquela coisa, que aquilo era parte da cultura e era transmitido de um para outro, e assim, né? Então, e o Brito, por exemplo, hoje que é o CEO da ABI, ele é um repetidor, cara. Ele repete sempre aquela mesma coisa, tem que estar sempre repetindo aqueles princípios e a cultura, e assim, aquilo vai se firmando e vai evoluindo gradualmente, né? Assim, mas você vê, o Brito é uma pessoa que nós demos uma bolsa há 23 anos atrás, o João Castro Neves demos uma bolsa há 20 e tantos anos atrás, o Tadeu do México é oriundo do programa de trainee, demos uma bolsa para ele também. Então esse pessoal são praticantes da nossa cultura e sabem que ela tem que evoluir, que eles têm que melhorar a cultura um pouco, mas gradualmente sempre, né? E assim vai indo e com a turma que nós temos aí, de jovens e talentos que nós temos nas companhias, nós achamos que vai durar muito tempo ainda. Esse princípio de gastar sola de sapato veio do Sam Walton, né? Sam Walton era conhecido para management by walking around, né? Quer dizer, então ele, quando nós íamos visitar ele, tínhamos que visitar 10 lojas por dia, quer dizer, no final não aguentava mais visitar a loja, mas ele gostava de visitar a loja e era a maneira dele de saber o que estava acontecendo, era a maneira dele de difundir cultura, e então era o método dele, né? E nessa época, quem mais foi fonte de inspiração, assim, que deu para copiar coisas que fazem parte da cultura de vocês hoje? Não, a primeira fonte de inspiração foi a Goldman Sachs, porque nós éramos do mercado financeiro. A Goldman não era
a potência que se tornou depois, mas já era um lugar especial. Então, eu diria que o nosso sistema de procurar talentos, de desenvolver o programa de trainee, veio da Goldman. E a Goldman era um partnership naquela época, um partnership verdadeiro. Então, esse nosso princípio de ownership, das pessoas serem donas e se sentirem donas e agirem como donas, também veio da Goldman, né? Antes do Walmart, que veio depois, e onde nós aprendemos muito também sobre eficiência, sobre manter os custos baixos, manter as coisas simples, e assim. Então, depois nós éramos adeptos do Jack Welch, nós limos tudo que ele escrevia sempre, e fomos evoluindo. Depois teve a influência do Jim Collins, que é talvez um guru de administração nos Estados Unidos, e que nós convivemos com ele há mais de 20 anos agora, e que teve uma grande influência sobre a maneira que nós tocamos as empresas. Então, nossa cultura, a originalidade de ter misturado uma porção de coisa boa que nós vimos em vários lugares e ter aprimorado elas, e resultou nessa nossa cultura que tem funcionado, né? Nós estamos sempre olhando o que tem de bom, e copiar não é pecado, copiar é muito mais prático do que inventar a roda, né? Copiar o que deu certo, às vezes traz mais valor, né? Acho que o André abordou um pouco que esse conceito de partnership depende de uma meritocracia verdadeira, né? E que também, para fazer meritocracia, tem que ter um bom sistema de incentivos. É evidente que só o incentivo financeiro não é suficiente. Pegar as empresas de vocês, muita gente já está muito bem financeiramente há muito tempo e não está lá pelo dinheiro, está lá movido por outra coisa. Como é que se consegue isso, Jorge Paulo? Gente boa é automotivável, não precisa ter nenhum outro fator? Não, eu acho que as pessoas gostam de participar de um sonho maior, todo mundo gosta de participar, as pessoas gostam de jogar num time, quer dizer, é prazeroso você estar fazendo a coisa junto com outras pessoas, é prazeroso você ser reconhecido pelas pessoas em volta de você, né? Então, tudo isso existe lá, é prazeroso quando as coisas estão melhorando, você saber que você também é dono daquilo, é prazeroso você ser criativo. Então, as nossas empresas, se você tiver uma ideia nova, ou você quiser fazer uma coisa diferente, ou testar uma coisa diferente, nós vamos tentar lhe dar uma oportunidade, né? As pessoas querem ser criativas, querem ter um sonho grande, querem participar e, obviamente, querem ser reconhecidas também. Isso pode ser financeiramente, mas eu conheço várias instituições filantrópicas que não remuneram as pessoas, não dão nem um centavo e dão medalhinhas ou coisa assim, o pessoal se mata para... Então, a natureza humana gosta de ser reconhecida também, né? E não é só necessariamente financeiramente. Verdade.